Muito bem, hoje, dia de mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de conversar e de eternizar a história de quem há 9 anos realiza sonhos e transforma vidas através do tão sonhado visto ou até mesmo passaporte. Falo dela, a assessora de visto e passaporte, Kézia Duarte, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Kézia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, seja o horário, né, de quem está realmente assistindo. A honra é toda minha. Eu fico muito grata, fiquei muito feliz quando você me procurou. Realmente é muito bom falar daquilo que a gente ama fazer. Então, eu estou aqui de coração aberto para falar um pouquinho do que eu sei fazer. Kézia, a assessoria de visto e passaporte que te escolheu ou você que escolheu a assessoria de visto e passaporte para a sua vida profissional? Hoje eu tenho certeza que foi ela que me escolheu. Por um tempo, eu relutei muito para não fazer disso um trabalho, né? Eu sonho com os Estados Unidos desde quando eu nasci. Os Estados Unidos está na minha veia, porque eu fui conhecer meu pai com 5 anos de idade, ele estava lá, então os Estados Unidos esteve presente na minha vida desde o meu nascimento. E, mesmo não conhecendo aquele país, eu sempre tive um sonho muito grande. Então, quando eu tive a oportunidade de realizar um sonho de um parente meu, eu não tinha feito para ninguém, nem a solicitação de visto, nem para mim. E aquilo ali deu certo, eu fiquei muito realizada. Mas eu falo que eu realizei mais internamente, realizando sonho para outros. Eu não transformava aquilo de forma monetária, eu não ganhava dinheiro em cima daquilo. Sim. Eu ficava feliz em poder deixar o outro feliz, realizar aquele sonho do visto. E por muitos anos foi dessa maneira, né? Fazendo de graça para parente, para amigos e para conhecidos. Às vezes me indicava, falava, isso não é o meu trabalho, né? Eu faço para você de coração, vem aqui em casa. E aí eu comecei a fazer isso dentro da minha própria casa. E chegou um momento que não estava mais legal. Então, foi onde realmente eu decidi dar um pontapé e as indicações tomaram uma proporção muito grande. E aquele cliente que vem por indicação, ele vem muito certeiro. Então, você vê que você está indo no caminho certo, né? Pelas indicações, a forma que eu recebo as palavras, né? Eu vim pela indicação do fulano, porque ele falou que você é massa demais naquilo que você faz. Você sabe o que você está fazendo. Então, aquilo realmente eu vi que era um momento... É sonho de muitas pessoas. Você vê valadarense, então, nem se fala, exatamente, né? Tanto que eles falam, né? Os valadarenses são queimados no consulado, porque foram muitos de forma ilegal. E aí você conseguir segurar aquela pessoa, eu falei, você não precisa de ilegal, sabe? Tenta da forma correta, né? Vai para o caminho certo. E aí muitas pessoas que vai pelo caminho certo depois não querem ficar ilegal, porque ela não quer perder aquele documento. É tão difícil conseguir, né? Com certeza. E aí você vê que são realizações realmente de sonhos. E aí eu me encontrei. Então eu acho que foi primeiro o visto que me procurou, para depois eu realmente aceitar fazer disso o meu trabalho e realizar o sonho das pessoas da melhor forma possível. Como você mesma disse, né? Outrora, nós valadarenses tínhamos uma imagem perante ao público e principalmente com os consulados, um filme meio queimado por conta de todo o histórico que a própria cidade tem de centenas de milhares de pessoas que já saíram daqui de forma ilegal para poder ter uma vida melhor, porém de uma forma ilegal. Exato. E para muita gente, a sua profissão, não que ela seja algo novo, mas muitas pessoas às vezes podem ter muitas curiosidades e dúvidas relacionadas à parte prática do trabalho de uma assessora de visto e passaporte. O dia a dia, a rotina da Kézia Duarte, como é sendo uma assessora de visto e passaporte? Gustavo, eu passo no dia a dia por solicitações de clientes me procurar, que você se choca com certos depoimentos. Você vê que muitas das vezes a pessoa vê no visto a única saída, sabe? De familiares sentar no escritório e chorar. De pai falar assim, Kézia, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí você vê que realmente
para muitos, isso realmente é uma saída. Eu já tive clientes que saíram da depressão só por ter ou visto aprovado. Você fala assim, mas só por isso? Não é só isso, sabe? A pessoa se sente realmente vista de um lado positivo por alguém, né? Que alguém te viu e realmente aprovou aquilo que você faz ou confiou naquilo que você falou. E aí você vê que realmente a solicitação de visto, ela é muito, não só apenas um visto. Ela realmente é um futuro para muitos. E você, nessa trajetória, eu poder realizar o sonho dessa pessoa, desse familiar, né, para que ele possa alcançar voos muito mais altos lá no futuro, é muito gratificante. Então, quando eu recebo esses tipos de clientes que... Na verdade, todo cliente tem ou seja ele para realmente apenas para um turismo, né, de passeio mesmo, de realizações, você vê, às vezes, empresários fortíssimos na cidade tendo visto negado. Então, realmente, é um documento muito importante que, muitas das vezes, a pessoa acha que é apenas preencher um formulário, né? E aí, por não saber preencher aquele formulário, eu brinco que a pessoa morre de sincericídio. Então, tem que tomar um cuidado naquele preenchimento, um cuidado na forma que você fala para o consulado, para que realmente a gente consiga realizar o tão sonhado visto. E em relação à parte prática de quem deposita toda a sua confiança e, às vezes, até a sua própria vida no seu trabalho. O que não deve ser feito na hora que o seu cliente, por exemplo, está ali de frente com algum trabalhador de algum consulado, seja em Porto Alegre, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo? O que essa pessoa não pode falar? Correto. Isso é bom falar, Gustavo, porque eu até falei com você agora aqui. É engraçado que às vezes alguém me procura e fala assim, eu só vou fechar com você se você me garantir o seu visto. Se você garantir o meu visto, eu fecho com você. E não é assim, né? É algo que não depende só de mim. O que depende de mim, eu te falo, né? Eu te garanto um formulário muito bem preenchido, você muito bem preparado, um formulário que tem coerência naquele turismo ou naquele estudo, né? E aí, sim, você vai preparado. Mas é onde que não depende só de mim, depende de você, depende do cliente naquele momento. Muitas pessoas vão falar aqui coisas que talvez assim, ninguém nunca escutou. Existe oficiais à paisana do lado de fora do consulado. Então, é nesse momento que tem certas coisas que não se devem ser faladas. Então, já teve casos de até semana passada mesmo, uma moça me procurou, teve o visto negado com uma outra empresa, e eu até falei assim, não, bacana, o seu formulário foi muito bem preenchido, não posso nem falar mal, sim, né? Realmente teve coerências, teve uma coisa ou outra que eu como profissional na área, 9 anos de expertise, eu pontuaria mais detalhes do que você faz, sim, de como você vai, com quem você vai, para alavancar suas chances, mas em si o seu formulário estava muito bem preenchido. Mas aí eu não sei te falar, falando com ela, né? Eu não sei te falar como que foi sua entrevista, o que você fez do lado de fora, ou como você falou para o cônsul para levar essa verdade e ele acreditar naquilo que estava no seu formulário. Então, eu não sei. Ela falou assim, mas como assim? O que você está me dizendo? Eu falei, não, vamos supor, se você estivesse lá do lado de fora e tiver conversado com algum funcionário do consulado falar daquilo que não deve, pode ter sido um motivo da sua negativa. Ela, pelo amor de Deus, espere que meu marido vai te ligar agora. Assim, na mesma hora, o marido dela me ligou, ele falou assim, Kézia, me explica. Eu falei, ele chama Luiz. Eu falei, ô Luiz, deixa eu te explicar. Xará, isso é xará. Aí eu falei assim, Luiz, deixa eu te explicar. E não, eu já entendi tudo. Realmente, um rapaz chegou pra mim, e é a mesma coisa do cara chegar, você tá na porta do consulado e virar pra você e falar assim, nossa, cara, eu tô nervoso demais. Deus abençoe que eu consiga esse visto, porque se eu conseguir, eu não volto, não. Aí a bênção tá lá e vai falar assim, eu também não. Exatamente. Então, você não precisa nem de entrar. Sim. Dali você já tem o seu visto negado. Então, assim, tem câmeras do lado de fora, onde eles vão mencionar coisas que você falou, que você disse. Ou um fato simples. Você está treinando na porta do consulado. Isso também não é permitido. Inclusive, quando a gente faz o envio do formulário, tem no cabeçalho, está bem grande, escrito assim, sua cópia pessoal, não leve para a entrevista.
Então, ele está deixando claro para você não levar. Por quê? É como se fosse uma cola. No dia da sua prova na escola, você pode colar? Você pode levar... É raro você ter uma prova que a pessoa fala assim, pode utilizar o livro. É raro isso, né? Então, é a mesma coisa. Não podia colar, mas quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas aí, se cola, você cola na surdina, né? Sim, exatamente. Você não leva o formulário do consulado e fica lá, o celular na mão, e lendo e relendo. Porque ninguém chegou perto de mim. Eu fui negado, mas ninguém chegou para conversar comigo. Ok, mas você estava do lado de fora com aquele formulário completo, lendo? Mesma coisa, eu vou pro formulário, pro consulado com meu esposo, eu viro pro meu esposo e falo assim, amor, você não esquece não que você é engenheiro. Não preciso falar para ele aquilo que é da vida dele. Se ele é de fato, exato, eu não preciso de treinar. Se a gente realmente está indo para aquele turismo, ficar 7 dias em Orlando, eu não preciso falar assim, amor, não esquece não que nós estamos indo para Orlando ficar 7 dias. Sim. E aí, se o funcionário do consulado tá lá, perto, ele tá assim, epa, tem alguma coisa tem um casal treinando na porta. E aí ele anuncia, né? Ó, tem uma moça de blusa branca, calça azul, do lado de um rapaz, eles estão aqui do lado de fora treinando. Então, isso já inicia aí, o que você não pode fazer. Ou você chega na frente do cônsul na hora da entrevista, né? Não, quer dizer, eu não fiz nada de errado do lado de fora. Né? Não treinei, não conversei nada aleatório com ninguém do lado de fora. Mas aí você chega para a entrevista em si mesmo e o cônsul, eu brinco que naquele momento são os 5 minutos, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu brinco que são os 5 minutos mais importantes da sua vida naquele momento. Porque eu falo que há um desgaste financeiro muito grande nesse processo. É um investimento, né? Exato, porque você não, né? Só a taxa consular hoje, ela está gerando um total de R$ 943,50. Vamos falar assim, R$ 1.000 por pessoa, independente da idade. Então, aí eu tenho processos, eu estou com um cliente que fechou comigo há pouco tempo agora, com 7 pessoas. Então, só de taxa consular, né? Ele tem gêmeos, tem 2 filhos maiores, ele, a esposa e mais um outro filho. Então, aí você vê que é um processo muito custoso, financeiramente falando, e emocionalmente. Claro. Porque a pessoa se prepara muito para aquilo. Tem alguns que é somente um turismo, ok. Mas chega muita gente também falando assim, eu quero morar. Então, você vê que é um processo muito custoso. Muitas das vezes a pessoa não tem aquela grana, ela pega emprestada, ela se desdobra. E aí, para você chegar na entrevista e deixar escorregar por um simples detalhe. Né? Existe uma frase do próprio oficial, chefe consular, que ele fala, né? Não nos demonstre medo. Você está se apresentando apenas como um turista que vai apenas visitar o país, curtir, né? Ele fala curtir, né? Curtir e voltar. Então, para que você me demonstra medo? Então, um simples demonstrar de medo, um simples estralar de dedo demais, bater perna. Eu sempre brinco com meus clientes. Você tem mania de bater o pé, você não vai bater. Você tem mania de estralar o dedo, você não vai estralar. Você está segurando a pasta, porque eu peço para levar, a gente faz a conferência de todas as documentações. Então, sim, eu peço para não segurar, sabe? A forma, o cônsul, ele faz uma análise de você como se fosse um psicólogo. Ele te analisa da cabeça aos pés. Então, ele quer ver como você se porta. Porque se realmente é apenas um passeio, para que esse nervosismo? Claro. Quando eu fui fazer a minha solicitação, eu tenho visto americano, quando eu fui na minha solicitação, eu fui com a minha cabeça muito assim, eu quero apenas passear. Se você não me der o seu visto, eu vou para Londres, eu vou para qualquer outro canto. Na verdade, nem ia, mas você tem que fazer esse mantra na cabeça, fazer isso virar realidade na sua cabeça para você ir com mais calma para essa entrevista, com leveza. Por isso, muitas das vezes, quando alguém me fala assim, Kézia, eu só vou fechar com você se você me garantir o seu visto. Não depende só de mim. Claro. Eu te garanto formulário muito bem preenchido, você muito bem preparado, todos os seus documentos conferidos. Eu te entrego um material exclusivo para treinamento, com as principais perguntas feitas pelo cônsul, a forma correta de responder, porque existe isso. Mas existe um outro meio, que é você. Então, metade é o meu trabalho e a outra metade é você, com a sua confiança, com seu equilíbrio emocional. Isso vale muito. Mostrar para o cônsul que realmente é apenas aquele passeio, é apenas aquele estudo, né? Para que ele acredite em você. Porque, Gustavo, é da cultura do americano. É da cultura do americano confiar nas pessoas. Então, existem ações deles, atos deles, que a gente aqui, brasileiro, a gente acha assim, improvável. Uma atitude que a gente não faria. Sim. Há uns 6 anos atrás, meu esposo, nós estávamos nos Estados Unidos e compramos um MacBook na mão de uma americana. E aí, na ocasião, não batia os horários
para estar na casa dela, horário. E ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o MacBook na porta de casa e vocês, quando chegarem, vocês deixam o dinheiro debaixo do tapete. Ela não nos conhecia. Eu até falo assim, ó, eu até deixo meu MacBook do lado de fora. Mas o dinheiro você me manda o Pix antes. E lá não. Então, para você ter noção que realmente é da cultura do americano confiar nas pessoas. E é dessa maneira no consulado. Ele confia em você. Na hora que ele recebe aquele formulário. Então, por isso que o formulário ele é meio caminho andado mesmo. Antes de você chegar, o seu formulário chega primeiro. Então, o formulário ele tem que ter uma coerência muito bacana, né? Ele tem que demonstrar os seus vínculos dentro do seu país. Então, assim, um formulário bem preenchido, você muito bem preparado, seus documentos bem organizados, meio caminho andado. O outro meio é você. Então, por isso que tomar cuidado com aquilo que faz na frente do cônsul, aquilo que você fala, a forma que você fala. Sabe, na hora que o cônsul pergunta, eu brinco que você sente o time, o tempo ali da entrevista. Então, perguntas curtas, respostas curtas, não secas, né? Se o curto é diferente do seco. Eu não quero um cliente falando sim e não na frente do cônsul. Sim. Mas respostas secas e perguntas longas, de uma certa maneira, respostas um pouco mais longas. É tipo, o cônsul te pergunta assim, Gustavo, para onde você vai? Se tá ali em Nova York, você só vai falar assim, pretendo ir para Nova York. Se ele quiser saber o que você quer fazer em Nova York, ele vai te perguntar. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa peca nisso, sabe? Eu vou para Nova York porque eu quero conhecer a ponte de Brooklyn, eu quero ir para Times Square. E aí deslancha a falar. Ou quer demonstrar através de documentos. Se ele não te pediu, não entregue, sabe? Fale aquilo que foi pedido, entregue aquilo que foi solicitado. Sabe? Porque senão parece muito robô, sabe? Você foi treinado para aquilo, você tem algo montado. E isso, para o cônsul, não é bacana. Existe um perfil ideal para aprovação? Ô, Gustavo, eu não digo perfil. Aqui em Valadares mesmo tem a prova viva. A gente sabe que Valadares como se diz, né? Não tem valadarense que não tem um parente, não tem valadarense que não tem um amigo lá. Sim. Então, assim, você vê que realmente é o sonho de muito valadarense. Mas você vê muitos valadarenses com visto negados, e são perfis, assim, fortíssimos. Juiz, são, assim, médicos. E aí, por morar em Valadares? Não. Eu brinco que é a pessoa morre do tal do sincericídio por querer falar a verdade a todo custo. Então, tem um certo limite do que falar. Então, não é o seu perfil, simplesmente. Não é simplesmente ser um médico, não é simplesmente ter formações que te dá a garantia desse visto. Como eu já tive pessoas que não trabalhavam. Eu tenho um perfil recente de um depoimento, um menino de 24 anos, apenas estudante de matemática, pai e mãe, ilegal nos Estados Unidos, e ele teve o seu visto aprovado. Olhando do lado de fora, é um perfil para ter um visto aprovado? Não. Sabe? Sim. Assim, só sucinta assim, é um perfil para ter esse visto aprovado? Não. Da mesma maneira que você olha um juiz, você fala assim, é um perfil para ter um visto negado? Também não. Então, tudo demonstra a forma que foi conduzida, tanto a entrevista ou o formulário. Aí, quando eu te falo assim, por que você fala de morrer de sincericídio? Porque você queima um perfil muito positivo por besteiras, né? Às vezes, a pessoa vai para o consulado e fala que já está com a passagem comprada. Tem perfis negados por conta disso. Aí você fala assim, mas só por isso é um motivo de negativa? Como é que você comprou algo que você não sabe? Exato. Então, às vezes eu uso isso com o meu cliente. Hoje eu tenho 2 filhos, de 4 anos, 5 anos. Não está na fase, mas na hora que estiver na fase da adolescência, eu não quero que meu filho chegue para mim com o ingresso de um show ou que seja de um simples cinema. E fala assim, mãe, eu vou. Eu vou falar, epa, peraí. Como assim você vai? Sim. Talvez você até deixaria ir. Tipo assim, se você tivesse me pedido da forma correta, eu até deixaria você ir com esse amigo. Mas por você ter ultrapassado aquele limite, tem uma barreira, né? Claro. Então, você ultrapassou o limite da permissão. Eu não te autorizei aí ainda. Como, meu filho, você já comprou? A mesma coisa é o cônsul. Se eu não te autorizei a entrar no meu país ainda, como que você já comprou sua passagem? Então, acontece casos de cliente me perguntar, falar assim, eu já estou com a passagem comprada. Mas não é o que eu vou falar para o cônsul. Então, por isso que eu estou te falando, tem certas coisas que a gente precisa organizar. Eu posso falar para o cônsul que você está indo para aquele local que você comprou a sua passagem.
mas eu não vou falar que ela está comprada, eu não vou falar aquela data. Às vezes ele compra aquele pacote de 30 dias. Eu já tive clientes que com um pacote de 45 dias. E aí me fala, como é que o cônsul vai acreditar que aquilo realmente é apenas um turismo? A gente faz um montante, né? É muito raro você ver uma pessoa pegar e, sei lá, ir ali para um simples Porto Seguro e ficar 45 dias. Você vai querer ficar 45 dias dentro de Porto Seguro, num hotel? Que financeiro é esse que comporta? E olha que nós estamos falando em real. Sim. Agora, você pega o seu dinheiro, parte ele em 5 e fala para o cônsul que com esse dividido por 5 aí, você vai ficar aí 40 dias, 20 dias dentro de um hotel nos Estados Unidos. Ele não vai acreditar em você. Então, assim, às vezes, por mais que você tenha essa grana, sabe? Ele não pensa só naquele turismo em si. Ele pensa no todo um risco que pode acontecer. Sei lá, você está nos Estados Unidos e sofre um acidente. E aí? Aquela grana que você ganha mensal, ela vai comportar pagar um hospital? Então, ali já não está falando mais de apenas aquele turismo. Então, ele coloca ali todos os riscos que pode acontecer e que você tem que estar preparado para se bancar durante esse turismo. Sim. Então, por isso que tem certas coisas que tem que ser... O turismo, para o visto, ele sempre tem que ser num tempo curto, sabe? Então, assim, aquele tempo curto daquele turismo, um bate e volta, para que o cônsul comece a enxergar que aquele turismo realmente vai acontecer. Em relação ao seu trabalho, e como você mesma disse, né, já são 9 anos, quase uma década, trabalhando para poder realizar sonhos e, em algumas oportunidades, ou em várias oportunidades, transformar vidas. Porque, às vezes, é a oportunidade da vida da pessoa ir para um outro país para poder conseguir um bom emprego e ter uma vida decente. E em relação a esse tipo de ação que você exerce com o seu trabalho, você, dia após dia, meses, anos, convive com relatos marcantes. Aqueles relatos de pessoas que confiaram em você e, através do seu trabalho, conseguiram o tão sonhado visto. Dentro de todos esses relatos, em quase 10 anos de trabalho sendo assessora de visto e passaporte, qual que foi o mais marcante? O Gustavo teve de uma família... Tirar um parênteses aqui, lembrando que eu não trabalho com visto para moradia, tá? Então, assim, o consulado sabe disso, que muitos do que eles permitem o visto de turismo vai para morar. Eles sabem disso, que um risco, né? Inclusive, existe uma estrelinha no seu visto, depois, se você já tem um visto, depois olhe lá, debaixo da foto do visto, existe uma estrelinha, né? Tem 1, 2 ou 3. Ali são riscos de imigrar. Então, ele te concede o visto e sabe que aquela pessoa, independente, todos, ele sabe que existe um risco. Existe um risco mais alto, tem alguns que elevam esse risco, né? E tem outros que têm um risco mais baixo para imigração, para imigrar mesmo e ficar. Então, mas o visto que eu faço é de turismo. Então, muitas das vezes eu tento falar com a pessoa, né? Não vai com essa Eu sei que muitas das vezes aquele visto é a única saída naquele momento. Então, eu tento aconselhar, né, de não desperdiçar aquele visto. Porque uma vez que você, com aquele visto que você consegue e fica, você perde ele, você fica ilegal no país, né? Você fica sem status, que eles chamam, né? E aí, mesmo com isso tudo, tem realmente um perfil que me tocou muito. De uma família, pai e mãe, 2 filhos já maiores de idade, e que você via que era a única saída, sabe? E você ver aquela pessoa sentar na sua frente, chorar, implorando pela ajuda, sabe? De conseguir aquele visto e que é a única saída. Ou de uma mãe com um filho depressivo há mais de 6 anos, largou faculdade, largou trabalho. E aí, quando essa mãe consegue esse visto, eu receber aquele abraço e de gratidão, é algo que preenche o coração da gente. Eu fico até emocionada, porque é muito gostoso você ver isso. E aí, essa mãe específica mesmo, 2 meses depois, ela voltou no meu escritório. Falou assim, Kézia, eu estava passando aqui, eu queria muito te dar mais um abraço. Eu falei, que bom, fico feliz. Você não faz ideia como o visto mudou a vida do Henrique. Então, assim, ele se tornou capaz
Ele viu que alguém olhou para ele e sentiu que ele é capaz mesmo de ter algo, é uma pessoa... E esse rapaz, ele não está nos Estados Unidos, ele está aqui. Mas só de ter recebido aquele sim para o visto, já mudou. E realmente, ele já está pensando em trabalhar aqui no Brasil, não é nem ir com visto para morar. Então, você vê assim que tem histórias muito, muito marcantes. Eu tenho uma senhora, Dona Irene, analfabeta. Eu lembro que para treinar ela, eu só podia treinar por vídeos, ou por áudios e vídeos, ligações. Era sempre assim, eu não podia mandar um texto, nada, sabe? E você vê aquela senhora naquele empenho, sabe? Por isso que eu falo, não depende só de mim. Eu te entrego um material exclusivo para aquele treinamento, eu brinco que ele vira o seu livrinho de cabeceira. Você tem que saber o que falar para o cônsul. Por mais que seja a verdade da sua vida, tem a forma correta de falar, sabe? Você tem que ser sucinto. Então, a frase, ela já está ali encaixada para você falar ela da forma correta. E aí você vê uma senhora que nunca trabalhou na vida, eu brinco, ela mesma fala, ela não tinha o dinheiro para comprar o fone de ouvido. Ela fala, aí um namorado dela mandou um dinheiro para ela, e aí ela lavava a vasilha, limpava a casa escutando os meus áudios, treinando ela. E aí ela, nesses 9 anos de processo, foi uma cliente que eu nunca tinha visto isso, ela ganhou um abraço da consuleza. Olha isso. A consuleza, porque existe o cônsul e a consuleza, né? E a consuleza levantou da cadeira dela e deu um abraço na Dona Irene. E falou, você vai amar conhecer a Disney. E aquilo, você vê... Ela chegou no meu escritório chorando de uma forma que, muitas das vezes, o visto chega no meu escritório, porque às vezes a cliente não fica em casa, ou mora... No caso dela, ela morava num beco com várias pessoas. Ela quer dizer, eu não quero que chegue lá em casa. Não sinto confortável, pode chegar aqui. E aí, quando chegou, ela foi lá pegar o documento no escritório. Você vê a emoção da pessoa por um simples documento. E Dona Irene não estava indo para morar. Mas ela se sentiu capaz. Claro. Sabe? Ela, nesse caso, a história dela me tocou tanto. No processo, ela bloqueou o irmão. Porque o irmão dela falou assim, para com isso. Tá na cara que você não consegue um visto. Você não tem renda, você nunca estudou na vida, você não vai saber nem se portar na frente do cônsul. E você fazendo as pessoas gastarem para você. E na ocasião foi o namorado dela que me contratou. Sim. E aí você vê, e ela me mostrou o áudio, tanto do irmão quanto da resposta dela para o irmão. E ela falou, né? Nesse momento eu vou estar te bloqueando, porque eu não preciso na minha vida alguém que sempre me desestimula. Então, no momento que eu precisava de um apoio, você tá de novo só para me dar uma rasteira. Então, lá no futuro, você vai ver que eu vou conseguir meu visto. Isso antes de ir. E aí, quando ela voltou, você vê a satisfação, sabe? Da pessoa realmente se sentir capaz de você trazer um documento que, para muitos, como até empresários, ter o visto negado. E você se fala assim, justo eu, né? Não tenho nada. E aí, então, eu trabalhar e ver essas realizações, isso que é o gostoso do meu dia a dia, né? Tem casos de cliente chegar lá e me encontrar chorando. Chorando. A Larissa foi uma delas. Chegou no escritório e me encontrou assim, chorando. E aí, ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, o cliente acabou de ter o visto aprovado, porque tem certas histórias que te tocam. Tem certas aprovações que você vê que era o que a pessoa estava precisando para, não vou falar viver, né? Mas assim, para sair daquele fundinho do poço. Então, eu encontro muitas histórias dessa e é isso que me motiva. Quero ter o visto. Como é que funciona o seu trabalho desde o meu primeiro contato contigo até o dia que eu vou chegar no consulado do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, não sei se também tem, imagino que tenha. Enfim, como é que funciona a parte prática até chegar o tão sonhado dia na conversa com o consulado ou com a consuleza? Correto. Na verdade, o meu processo, eu falo que é uma assessoria muito humanizada. Né? Eu faço uma análise do seu perfil para a gente identificar se esse é um excelente momento para essa aprovação. Porque é aquilo que eu falo, né? Não depende só de mim, depende de todo um processo, um formulário muito bem preenchido. Então, eu faço uma análise realmente do seu perfil, a gente identifica, a gente faz correções, né? Dessa forma não dá, a gente precisa corrigir. Ou às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu estou indo sozinha. Eu preciso fazer aquela correção. Você pode até sozinho para a entrevista, mas não é visto com bons olhos o cônsul falar assim, você vai sozinho?
A gente não vai para uma simples praia aqui sozinho, né? É muito raro você ver um mochileiro e falar assim, eu gosto de viajar sozinho. E aí a pessoa morre no visto nisso, né? Então, eu não permito que o meu cliente vá dessa forma. Então, eu faço essas correções. Eu faço ele compreender o porquê precisa daquela situação para que alavanque as chances dessa aprovação. Então, depois que eu faço essa análise desse perfil, eu faço o preenchimento desse formulário. Eu te solicito todas as informações que eu necessito. Muitas das vezes eu brinco que eu sou bastante invasiva, mas isso tem um motivo. Eu já peguei casos, Gustavo, de uma senhora com 9 vezes o visto negado. Filha nos Estados Unidos, com green card, tudo certinho. E toda vez que a senhora ia para o consulado, ela tinha um visto negado. E aí, eu sou muito grata por isso. Eu tenho muitos clientes mesmo dos Estados Unidos. Meu telefone chega às 10 horas da noite, eu tenho que colocar ele no modo não perturbe. Sim. Aí, às vezes, eu fico sem graça com o meu cliente do Brasil, porque, na verdade, chega 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quem está lá nos Estados Unidos está me ligando. Eles ligam. Acho que eles perdem um pouquinho desse tempo. E aí, eles recebem ligações. E aí, nesse caso, nesse meu trabalho dessa análise detalhada desse formulário, um bom preenchimento, a Cláudia, que mora nos Estados Unidos, virou para mim e falou assim, mas você está me pedindo coisa demais. Coisas que durante esses 9 tentativas da mamãe nunca me solicitaram. Você não acha que tá... Virou para mim e falou mesmo, você não acha que tá demais, não? Mas é um jeito certo. Eu falei assim, aqui não tem preguiça. É diferente, porque você querer dar o seu melhor para aquele processo. Então, uma senhora que já era aposentada, ela tinha trabalhado por 30 anos como funcionária pública aqui da cidade e todos os 9 formulários dela não mencionou. Então, espera aí, se o formulário está solicitando aquela informação, por que você vai deixar em branco? Porque você está desperdiçando aquilo. Claro. E também tem aquilo, sabe? Eu brinco do sincericídio. Eu vou ficar 45 dias na casa da minha filha. Você não precisa de falar que você vai ficar 45 dias. Até porque se a pessoa está indo morar, ela vai falar para o cônsul que ela está indo morar? Não vai. Então, tem certas coisas que eu tenho que justificar. E aí eu faço esse formulário. E um ponto muito importante, Gustavo, eu sempre falo muito disso. Eu gosto de ser muito sincero com o meu cliente e eu gosto de fazer o envio do formulário para você antes de eu fazer esse envio para o consulado. Então, eu peço para que o meu cliente analise aquele formulário que eu entreguei para ele. Então, ele vai ver que é dessa forma que o cônsul está recebendo o formulário. E aí, sim, ele fala, Kézia, beleza. Tá correto. Não, corrige isso aqui, tá faltando isso. Então, por isso que eu sempre, nos meus vídeos, eu sempre falo, né? É um trabalho em conjunto. Claro. É um meio a meio. Sim. É o meu trabalho juntamente com o cliente. Então, eu preencho aquele formulário, ele analisa junto comigo o que foi preenchido. Por que isso faz toda a diferença? Porque tem empresas errando muito no formulário. Tomem cuidado. Há 3 meses atrás, eu recebi um cliente no escritório, policial, primeiro sargento aposentado, esposa professora aposentada. Você vê que não é um perfil, né? A gente volta naquele perfil, né? Reprovável. E aí ele fala que ele foi para entrevista, ele não pôde abrir a boca. Eu falei, mas eu preciso ter certeza do que foi colocado no seu formulário para a gente identificar. Claro. E aí, nesse meio caminho, ele falou que a empresa não tinha passado para ele esse formulário, então ele não sabia nem o que tinha sido preenchido. E por muito custo, ele tentou várias vezes e por muito custo ele teve acesso e nesse formulário estava que ele era usuário de drogas. Olha isso, gente. Então, assim, você vê o quanto uma assessoria pode te prejudicar. Então, eu não posso nem chamar isso de assessoria. Claro. Né? Um mau trabalho. Tudo menos mas ela errou. Mas não é um simples erro, Gustavo. Não, pelo contrário. Sabe? Não é. É aquilo que você derruba o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que eu faço isso. Eu encaminho para o meu cliente o formulário, para ele ver junto. Porque comigo não existe essa história assim. Eu não sei o que ela colocou. Você sabe o que eu coloquei, a gente treinou. E assim que eu faço o envio, o cliente me autoriza, eu faço o envio desse documento. A gente já gera a taxa para pagar o consulado, que hoje é uma taxa de $185. No valor convertido do real hoje, está gerando em torno de R$ 943,50. Isso independente da idade. E assim que o cliente efetua aquele pagamento, a gente começa a focar
na data da entrevista. Então, eu tenho o meu diferencial também nisso, né? Tem clientes que tiveram visto negado e falaram assim, mas eu não vou mexer com isso mais não, porque na outra assessoria eu fiquei esperando a entrevista 1 ano, e aí 1 ano esperando e depois fui negado. E comigo não é assim. Então, eu entro no sistema todos os dias até conseguir para você uma data boa, né? Para a gente minimizar, encurtar esse período. Porque no normal hoje, as datas estão aí, vamos supor, para o Rio, né? Cada consulado liberam vagas de formas diferentes. Então, hoje existe Recife, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Então, ali você fica por conta dessas vagas e Brasília, direto libera vagas para daqui 2 semanas. Então, você vai estar disposta para ir para Brasília? O custo é maior. Rio de Janeiro. Então, cada consulado libera de uma forma diferente e por isso que eu entro no sistema todos os dias, até para conseguir o cliente uma melhor vaga. Assim que a gente consegue essa melhor vaga, eu inicio no nosso treinamento. Então, ali eu entrego para você um material exclusivo para treinamento com as principais perguntas. Kézia, mas como é que você sabe quais são as principais perguntas? Durante 9 anos de trabalho, a gente tem esse feedback de todos os clientes. Então, todos os meus clientes, ontem eu tive 6 aprovações. Olha, que maravilha. Tá no meu perfil lá. Então, assim, essas aprovações, ou até uma negativa, que eu nunca tive um cliente negado. Tive, e tem casos onde eu falo que não depende só de mim, né? Então, nesses feedbacks que eu vou montando esse meu acervo, né, de perguntas. Existem certas pegadinhas. Em dezembro mesmo do ano passado, eu falei assim, meu Deus do céu, o consulado não vai mudar essa pegadinha mais, não. Era sempre a mesma pegadinha. Eram vários clientes, a mesma pegadinha. Eles tentam pegar, eles fazem a mesma pergunta várias vezes, de forma diferente, até para ver se não te pega na contradição, né, numa mentira. E aí, por isso que esse material exclusivo, esse treinamento, ele faz diferença no processo. Então, você vai realmente confiante para essa entrevista. Eu faço com o meu cliente uma simulação dessa entrevista. Então, é onde a gente faz correções. Eu falo, não está bacana essa forma que você respondeu. Eu preciso que você mude, né? Ou esse olhar seu, na hora que você me respondeu, eu me transformo no cônsul e o cliente na frente é um bate, para onde você vai? Quanto tempo você vai ficar? Você vai viajar com quem? E aí, se está no formulário, eles fazem muito disso. No seu formulário está falando que você está indo para Orlando. E aí, na hora da entrevista, o cônsul vira para você e fala assim, mas, Gustavo, você vai ficar quantos dias em Nova York? E aí, você dispersa e fala assim, eu vou ficar 7 dias. Ali é o motivo do ano negativo. Por quê, Kézia? No seu formulário está falando que você está indo para Orlando. E ele te perguntou quantos dias você vai ficar em Nova York e você falou 7 dias. É a mesma coisa, eu viro para você e falo assim, Gustavo, semana que vem eu vou passar 1 semana em Porto Seguro. Aí você me liga e fala assim, você vai quantos dias mesmo em Mucuri? Aí eu falo, eu vou ficar 7 dias. Aí você fala assim, estranho, né? Sim. Quer dizer, aquele dia falou que estava indo para... Mas isso é uma pegadinha que eles fazem. Exato. Então, por isso que o cliente, ele tem que estar ciente disso. E meu acervo de ter esse feedback com os meus clientes que vão e montar esse meu documento para treinamento para o cliente faz a diferença, né? Ele vai sabendo o que fazer. O que falar, o que não falar. Então, no início a gente falou aqui sobre treinar na porta do consulado. Eu falo muito isso com o meu cliente. Não treine na porta do consulado. Não converse com pessoas que você não conhece. Você não precisa ser seco, você não precisa ser grosso com a pessoa. Você não precisa espanar a sua vida para quem você não conhece. Desculpa. Então, esse é o meu trabalho, né? Por isso que eu falo que é algo muito humanizado. Cada perfil a gente analisa de forma separada. Então, você vai com um formulário muito coerente para aquele turismo, aquele tempo curto, você muito bem preparado. Eu faço com você uma checagem dessas documentações. Eu tenho cliente minha que foi lá para Porto Alegre, eles moram para aquele lado, então eu também tenho clientes que não moram somente em Valadares, então eu consigo, mesmo à distância, dar esse trabalho, trazer esse trabalho humanizado mesmo à distância, então com treinamentos mesmo por vídeo. E aí essa cliente, ela falou assim, Kézia, na hora que eu cheguei lá, eu me senti tão preparada, porque eu vi tanta gente faltando documento, que não levou fotografia, ou que estava treinando na porta do consulado. Eu tipo assim, ali eu já falei assim, meu Deus, ali, ela fala assim, ali eu me aliviei e falei assim, agora eu tô no caminho certo. Foi ela, o esposo dela, eles tiveram visto aprovado. Ela falou assim, várias pessoas tendo visto negado porque foi mal orientado. Ou porque não foi orientado também. Porque tem pessoas que fazem o processo sozinho. Fazem. Tem pessoas...
desses que fazem sozinhos conseguem? Alguns conseguem sim, mas muitos não conseguem. Porque eles acham que é só preencher. Se eu te abrir o formulário aqui na sua frente, você vai falar assim, não, é só preencher. Mas não é só preencher, Claro. né? Existem detalhes que têm que ser falados, que não podem ser desperdiçados e que, para que não cause uma negativa, até em perfis positivos, igual eu falei, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que é o meu trabalho, né? Algo realmente muito humanizado, nesse passo a passo, e nesse passo a passo, o meu cliente me acompanha o tempo inteiro. Não conseguiu visto. O que eu devo fazer? Primeira coisa, Gustavo, eu falo que é analisar o que levou àquela negativa. E existe isso, existe vários passos que levam a uma negativa, ou várias faltas de informações que levou àquela negativa, ou aquilo que você fez que justificou uma negativa, são várias coisas. Ou no simples policial que teve o visto negado porque estava que ele era usuário de drogas. Ou então, assim, o que a gente acontece? O que eu faço, né? Quando chega alguém com visto negado, eu faço uma análise daquele perfil. Eu identifico o que faltou naquele formulário, né? O que colocou, qual foi o tempo que solicitou para aquele turismo, e que aquilo justificava aquela negativa. Então, eu faço primeiro uma análise. Eu já tive pessoas com visto aprovado 2 meses depois de uma negativa. Me procurou e a gente corrigiu aquilo. O que é corrigir, Késia? Tome cuidado com a sua rede social. Eu falo que a rede social, ela pode ser um ponto muito positivo na sua aprovação. Quando ela pode ser aquilo que vai te derrubar. Sabe? Uma senhora, um tempo atrás, me procurou em outubro, mais ou menos, do ano passado. Aposentada, policial, o esposo dela também é aposentado, policial. Eu recebo muitos clientes da área como policial, porque eu brinco que nada é melhor do que o boca a boca, né? Com certeza. É melhor do que qualquer propaganda. Então, eu venho com clientes muito certeiros me procurando. E aí, nesse caso, quando eu entrei na rede social dela, tinha várias postagens sobre política. E uma das postagens era, tipo, na época do 7 de setembro. E tinha uma postagem, tipo assim, não vamos pra rua, não temos motivos para comemorar. Então, assim, o que o cônsul entende na hora que ele vê uma postagem daquela? O país não tá bom para você. Muito provavelmente você quer o meu. Você já tá aposentada. Seu esposo já tá aposentado. E ela tinha uma filha. E no formulário ela mencionou dessa filha. Ia ficar na casa da filha. 25 dias na casa da filha. Sabe? São vários... Tá vendo? São vários pontos que vai negativando aquele processo. Eu brinco que a solicitação de visto, Gustavo, é como se fosse uma balança antiga. Aquelas balanças antigas de 2 pesos. Ali o cônsul vai estar pontuando mesmo. Né? Colocando de um lado os seus pontos positivos, do outro lado os pontos negativos, até que ele identifique, como se diz, o lado que sobressair mais é o que vence. Então, os negativos sobressaiu mais, você vai ter seu visto negado. Então, num visto negado, a gente precisa entender o que levou àquela negativa. Ou foi somente você? Foi a forma de você se portar? Foi a forma que você falou que não trouxe firmeza da realidade? Eu já tive uma cliente com visto negado ano passado. Perfil também que fala assim, não tem como negar. Perfil aprovável. Minha cliente. E eles são de Caratinga. O rapaz com um dono de empresa, eu vou resumir aqui um pouco, para senão né, ninguém quer ter essa vida exposta. Mas, assim, dono de uma empresa, mais de 8 funcionários registrados. Ela, como funcionária pública, ela é... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Enfermeira. Sim. E aí, na ocasião, eles foram para entrevista e ele só aceitava Brasília. Eu quero ir para Brasília porque meu amigo foi aprovado e o amigo dele foi aprovado em Brasília, comigo também. E aí eu só aceitava Brasília. O amigo dele não foi aprovado porque foi em Brasília, sabe? Então, as pessoas têm que tirar esse olhar. Porque a maioria dos meus clientes eu jogo para o Rio de Janeiro e não tem problema nenhum, gente. Tira esse medo disso. E aí, na ocasião, ela foi para entrevista, o marido dela fala que... Gente, na hora que você vê seu passaporte, você está na entrevista, você vê o seu passaporte entrando para dentro de uma cestinha, agradece que o visto ali é seu. Então, assim, porque quando você tem o seu visto aprovado, o seu passaporte fica com o consulado. Você volta para casa sem o seu passaporte. E aí, 10 dias depois, você recebe o seu documento de volta. Porque o visto, ele é uma etiqueta
que é adesivada no seu passaporte. Sim. E aí o cliente falou, Kézia, o passaporte já tinha ido para a caixinha, já tinha feito todas as perguntas para mim, já tinha feito todas as perguntas para Fabiane. E aí, falei até o nome. E aí, virou para ela e perguntou para ela assim, há quanto tempo você é enfermeira? Aí ela foi e falou assim, há 1 ano e meio, num hospital tal. Aí eu concedi uma segunda chance para ela. Ela falou, não, eu estou te perguntando há quanto tempo você é enfermeira. Aí ela fala que ela lembrou de mim na hora, tipo assim, que eu sempre falo com o meu cliente, né? Não rebaixe para o cônsul, não abaixe a cabeça. Baixou, eles montam, sabe? Você baixou um pouquinho, ele já se sente, e aí ele tenta te pegar, né? Numa determinada pergunta. E aí diz ela que ela lembrou de mim e olhou bem dentro do olho dele e falou assim, 1 ano e meio no hospital tal. Aí ele digitou, só falou assim, desculpa, não consegui compreender. O seu visto foi negado. Nossa, tadinho. E aí meu cliente fala que ele deu um cutucãozinho na esposa, tipo assim, se toca, porque na verdade ela não era 1 ano e meio enfermeira. Ela estava há 1 ano e meio naquele hospital. Nossa. Ela Algo era tão simples. Exato. Ela era 9 anos enfermeira. Então assim, aquilo é detalhe da vida dela. Não era montagem, não tinha nada. Era a realidade da vida dela. Então ele deu uma chance ainda. Exatamente. É raríssimo. Quando se você receber esse coração mole do cônsul, recebe isso, agarra isso. Porque é a coisa mais rara do mundo, o cônsul de dar uma segunda chance. Então, assim, aí é onde você entende que não depende só de mim. Sim. E é isso, é onde que eu falo que você tem que ter o equilíbrio emocional. E ele conseguiu, o marido dela? Não. Ah, sim. Então, assim, muito raro um marido mesmo, quando é namorado, eles vão como... vai eu e meu namorado, a gente só mora... Aí pode acontecer, ele poderia ter tido o visto dele aprovado e ela não. Mas como casado, marido e mulher, muito raro eles darem pro marido e não darem pra esposa. Então, certo não seria um em uma vez, o outro e outra vez separado? Não, porque o vínculo é familiar, o visto é isso, né? Sim. É a história turística. Então, é isso, é em família. Agrega muito, alavanca suas chances. Mas ali foi um desequilíbrio, sabe? Emocional mesmo, sabe? De deixar o nervosismo aflorar. E é nesse nervosismo que aflora que você se prejudica. Porque eu tenho um cliente, ele está com 84 anos, e ele vai ter que comparecer na entrevista. A primeira solicitação que ele está fazendo comigo ainda não foi para a entrevista, mas ele já teve o visto negado há uns 10 anos atrás. E nessa ocasião ele precisa de ir. Então existe muito um mito, né? Acima de 79 anos você não precisa comparecer. Não. É regra, depende. Então, assim... Para você não precisar de comparecer na entrevista acima de 79 anos, você não pode nunca ter o visto negado. Então, tem que ser a sua primeira solicitação para que você não precise comparecer. E, na ocasião, esse senhor vai ter que comparecer nessa entrevista mesmo com 84 anos. E aí, a filha dele, que mora nos Estados Unidos, falou assim, Kézia, papai está aqui ligando, perguntando se você não pode ir para a entrevista no lugar dele. Não. Então, assim, não é o meu eu não posso fazer nada para o cliente naquele momento da entrevista. O que eu pude fazer foi treiná-la, entregar um formulário com coerência naquele turismo. O formulário dele estava perfeito. Você fala assim, não tem como negar. Então, no mínimo, deslize. Aí o esposo dela fala que ele buscou o passaporte dentro da caixinha, os 2 passaportes. Oh, meu Deus. E porque da mesma forma que eu falei com você, que é da cultura do americano confiar nas pessoas, igual na época que eu comprei o MacBook... Sim. O formulário é a mesma coisa para o consulado americano. Ele confia em você. Gustavo, é a coisa mais rara do mundo o cônsul te pedir um documento para te aprovar ou para te negar. Então, assim, ele confia naquilo que você está falando. Ele confia naquele formulário que ele está lendo. Então, que ele não faria diferente. Ele colocaria a realidade da vida dele naquele formulário. Então, ele acredita que aquilo que você colocou é verdade. Já teve pessoas saírem presas do consulado. No ano passado, um rapaz saiu preso porque ele estava no consulado com carteirinha de médico falsa. Ai, não. Sabe? Por isso que o brasileiro, bobo, ele... acaba ficando com o filme queimado. Nos prejudica. Então, assim, nessa ocasião, o cônsul, ele quer saber de você. Ele quer olhar no seu olho e ter certeza daquilo que você colocou é verdade. Então, nessa ocasião, dessa cliente que teve o visto negado, a minha cliente... O que seria bacana ao nosso olho, né? Ao nosso olhar e falar assim, nossa, mas sacanagem, né? Ele poderia ter falado assim, não, eu tô vendo aqui no formulário que você trabalhou há 7 anos e meio num outro hospital. Você tem algum documento para me mostrar? Porque ela teria. Sim.
Ela tinha mesmo para comprovar. Mas ele não está ali para isso. É muito rápido a sua entrevista. Você chega lá, você vê uma fila quilométrica. Eu brinco que aquilo ali é uma fábrica de fazer dinheiro. É muita gente, muita gente. Então, é muito rápido. Ele quer... Porque essa é a realidade da sua vida. Como é que você erra num detalhe desse? Sim. Eu te dei uma outra oportunidade de você falar. E você errou novamente. Então, ali ele entende que é montagem. Ali ele entende que tá algo de errado. E não tinha. Foi um simples nervosismo. E que prejudicou todo o processo. Você tem uma história. E o seu trabalho é realizar sonhos e transformar outras histórias, positivamente falando. E você já faz isso há quase 10 anos. O quanto que a Kézia Duarte se sente realizada sendo essa mulher que, através do seu trabalho, realiza sonhos? Gustavo, é uma forma que eu tenho até que... Eu tento me equilibrar. Eu trago isso muito para mim. Eu recebo essas aprovações, ou até uma negativa, e de que a ansiedade em mim está até aflorando, porque eu recebo isso como se fosse... E de verdade eu faço o processo como se fosse meu, sabe? Então, isso vem me modificando mesmo dia a dia. E aí você vê que você tira aquele cliente, ajuda o cliente a sair, ou ter uma visão de um futuro que ele não estava tendo mais. Ou de ver a mãe tirando um filho daquele... Tipo assim, essa mãe específica, teve uma fala dela, que ela fala, né, que não poderia, às vezes, nem ir num banheiro, com medo, né, do filho fazer algo de errado. Então, aí você vê aquele filho saindo daquele pensamento negativo por conta daquele visto. Então, não tem como não mudar a nossa vida, né? Então, é muito gostoso, é muito gratificante a gente acompanhar essas aprovações e transformar vidas, porque realmente é realização de um sonho, não é simplesmente visto. Eu faço outros formulários em outros países, mas nem se compara. Gustavo, sabe? Igual agora eu tô fazendo um processo de um visto mexicano. Você vê que a pessoa, tipo assim, eu quero tentar um visto mexicano. Sim. Sabe, não tem emoção naquilo. Não tem da mesma forma que tem no visto americano. Então, quando eu recebo essas ligações, choro. Eu tenho áudios, assim, se eu abrir para você, assim, de cliente chorando, que você fala assim, parece que ganhou, assim, na Mega Sena. Sim. Então, é realmente muito gratificante, isso muda a minha vida. Quando eu decidi realmente colocar o visto num processo onde realmente encarar como meu trabalho. A partir daquele momento que eu decidi colocar o visto americano como um trabalho e deixar aquilo fluir mesmo de forma natural e aceitar, porque de uma certa forma eu tinha esse bloqueio, eu não queria ganhar em cima daquilo. Meu esposo briga demais comigo, brigou muito comigo mesmo. Kézia, pelo amor de Deus, para com isso. Nós temos 2 filhos para cuidar. Você tinha que estar ganhando em cima daquilo. Para de fazer isso. E era parentes, primos e tios e amigos e pessoas que não eram do meu vínculo de amizade, fazer o processo de graça. Então, até eu abrir minha mente e enxergar que aquilo... Porque é uma demanda de tempo e desgaste psicológico. Com certeza. De verdade. De você, de às vezes, mãe chorando, que mora nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, me ajuda, e aquilo. Aí você fica assim, aquilo vai te consumindo. E aí você vai... É um potinho, né? Que todo dia você coloca uma história diferente ali dentro. E aí você vai se alimentando daquelas histórias. E querendo fazer de tudo para que aquela história tenha um final feliz mesmo. Então, isso mudou muito mesmo a minha vida. Você realiza sonhos. E um dia, você foi o sonho da dona Veronice. O quanto que ela representa e o quanto que ela faz parte na construção da mulher Kézia Duarte. Agora você me pegou. Minha mãe, para mim, é tudo. Como eu falei, eu fui conhecer meu pai com 5 anos, né? Na verdade, pessoalmente, mas ele sempre fez parte da nossa vida. Eu tenho mais 4 irmãos. E aí, quando meu pai foi, minha mãe é uma guerreira, a gente não tinha banheiro, Gustavo. A visão do meu pai para os Estados Unidos foi para nos dar uma vida melhor.
Então, a gente morava debaixo da casa de uma tia minha e realmente não tinha banheiro. E minha mãe com 4 filhos. Ali você vê que ela foi uma guerreira muito... Eu com 2, com o marido ajudando para cima e para baixo. A gente tem hora que a gente enlouquece. Imagina com 4... Sim. Né? E 2 enlouquece com o marido ajudando, você tendo uma casa, tendo conforto, tendo ar-condicionado e tudo do bom. E aí você não tem nenhuma cama direito para o seu filho dormir, né? Então, minha mãe foi uma guerreira, ela faz parte da minha vida, assim, incansavelmente, ela está sempre presente. E a construção da minha vida, dos valores que ela trouxe para mim, eu só tenho que agradecer pela minha família. Para você poder existir, precisou ter a dona Veronice. E para existir o Theo e a Isabela, precisou existir você. O quanto que eles te completam? Meus filhos são tudo. Na verdade, é um sonho. Quem conhece a minha história sabe. Eu não tinha chance de engravidar. Né? Os médicos não me davam chance de engravidar. Eu já passei por várias cirurgias de retirada de trompa, de mioma, de endometriose até no intestino. De lutas muito grandes mesmo. E fazer fertilizações in vitro, né? E você vê o seu sonho indo de ralos, onde entra o desgaste financeiro e emocional. Com certeza. E aí você vê que não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Então, Deus me deu os meus filhos e o milagre foi tão grande que foram 2 no mesmo ano. Olha, estava escrito para acontecer. Tava. Bela nasceu em janeiro. Bela é americana, Bela nasceu nos Estados Unidos. Eu nunca morei lá. Uhum. E aí, quando eu retorno pro Brasil, ela estava com 2 mesinhos, eu descubro que eu estava grávida de novo. E eu falo que minha maternidade ela é de muita luta. Eles são a realização mesmo dos meus sonhos. Meu relacionamento chegou a uma fase que estava briga de eu queria filho, aquela história, tipo assim, o assunto nunca mudava mais. Eu conheço uma só por conta de casamento. Você conhece também. Então você vê aquilo que Deus faz o melhor na sua vida no momento certo, não é no seu momento. Não era no momento que eu pirraçava, que eu queria, que eu fazia tratamentos e fertilizações. Não estou desmerecendo quem tem filho dessa forma de maneira alguma. Eu falo assim, porque às vezes, muitas das vezes, eu recebo muitos relatos de pessoas que sabem do meu caso, né? E eu falo, calma, né? Às vezes a gente tem que esperar o tempo de Deus também. Então, Bela e Theo veio para ser o melhor da minha vida. Meus filhos é tudo para mim. Hoje, Bela está com 5 anos, Theo com 4. Chega no final do ano, eles ficam com a mesma idade. Chega no final do ano, eles ficam com a mesma idade. E, graças a Deus, é uma luta. Já passaram por Theozinho, já passou até por cirurgia. Então, é uma maternidade, a médica mesmo fala assim, seus filhos têm alguma coisa. Nunca é só um simples passar mal. Sabe? E aí você vê que eu tenho que estar agarrada com Deus 24 horas. Bela já teve até uma paralisia facial. Uma criança que não teve motivo para ter aquilo. Então, eu sou apegada a Deus, sou grata a Deus por esse milagre na minha vida da minha família, do meu esposo. E eles são tudo. 2 cruzeirenses, né? Flamenguista, atleticanos. Na verdade, flamenguista mãe. As crianças, galo na veia. Oh, meu Deus do céu. Kézia, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que os nossos dias vividos aqui na Terra, todo dia nós somos responsáveis pela autoria das páginas dos livros das nossas vidas. Ou seja, na segunda-feira a gente escreve uma página bonita, com acontecimentos legais, você com várias aprovações de clientes seus. Na terça, idem. Às vezes a página da quarta-feira não vai ser tão legal assim. A da quinta também. A da sexta vai ser beleza, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. São assim os nossos dias aqui na Terra e, consequentemente, são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da minha vida?
Eu acho que eu passei por agora, há pouco tempo, com a doença do meu pai. A doença do meu pai veio para nos fortalecer como família, mas foi um desgaste muito grande de cânceres. Ele teve um tumor na cabeça, ele teve que ir para a cidade de Oliveiras para fazer uma cirurgia às pressas, e aí depois veio um AVC, e com isso, logo em seguida, a gente descobre um outro câncer na próstata. Então, isso acontecendo em menos de 2 anos de muita luta. Eu parei a minha vida, eu fiquei, sabe, até dos vistos eu deixei de canto um pouco para viver a vida do meu pai. Eu lembro eu chorando copiosamente, falando com meu esposo que eu não estava pronta para perder meu pai, porque chegou num limite. Todo mundo fala, meu pai é um milagre. A vida do meu pai hoje, ele estar vivo é um milagre. Estava conversando com meu primo esse final de semana, ele falou assim, Kezinha, o médico virou para Tainá e falou, você sabe que seu tio é um milagre, né? Ele não era para estar aqui. Pelo humano, né? Pelo olhar humano, ele não estaria aqui. Mas você vê que Deus tem um propósito de mudar vidas da gente, de aumentar a nossa fé, né? E esse acontecimento com meu pai, ele veio para isso, para aumentar a minha fé, para a gente entender que tudo na vida tem um propósito. Ver esse propósito para a vida do meu pai. Hoje ele mudou completamente a vida dele. Tomava a cervejinha dele, eu também tomo, não tem nada agora contra não pode isso. Tomar mas agora, mais. até pode, mas ele realmente tirou isso dele. Acompanhando minha mãe no dia a dia, muito mais presente. E aí você vê que tem propósitos que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai entender o motivo só lá na frente, né? Sim. Vai entender o porquê que aconteceu. A gente quer brigar muito com Deus, né? Eu, na minha época de querer ter filho, eu brigava muito com Deus. Eu questionava, depois eu pedi muito perdão. A gente não tem que questionar. A gente tem que entender, confiar. Mas, às vezes, você passando pelaquela provação, você não entende naquele momento. Sim. E é o que passou com meu pai. A gente não entendia, eu não entendia. A gente tendo que ir lá para Boliveiros, depois de Belo Horizonte. Minha mãe ficando sozinha com ele, porque a gente não mora pro lado de lá. E aí você vê que você só entende aquele propósito lá na frente. Então, o que aconteceu com meu pai me mudou fé. Eu aprendi a ter fé. Eu aprendi a confiar, eu aprendi que não é no nosso momento, mais uma vez, e que o melhor ele sempre vai fazer. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O nascimento dos meus filhos. Lembra as datas? Lógico que lembro, mas só de supetão, assim, como se você estivesse lá na reunião com o consulado. Bela, 8 de janeiro de 2019. Dia do aniversário da Larissa, dia 8 de janeiro. E o Theo no dia 19 de dezembro. Então, assim, foram os momentos perto mais do Natal, né? felizes. O nascimento da Bela foi algo muito marcante, porque eu passei por um problema muito delicado no parto em si mesmo. Sim. Graças a Deus, eu fui muito bem atendida nos Estados Unidos. Eles falam, né, que eles forçam muito o parto normal. E eu não podia passar por aquele parto normal, porque eu já vinha de outras cirurgias. E naquela ocasião, Deus conduziu da melhor maneira. Entregou médicos dispostos a entender o meu caminho. Eu levei uma carta do meu médico que eu não podia passar por aquela cirurgia, por um parto normal. Eu tinha que passar pela cesárea, eu tinha que ir direto para a cesárea. E aí, naquela ocasião, esse dia foi muito marcante, porque meu esposo passou um sufoco muito grande comigo. Né? Num parto, num local, numa sala aqui onde todo mundo só fala inglês, e a gente tendo uma comunicação com o anestesista que estava atrás de mim, aplicando umas coisas na minha boca que a gente não entendia o que era, e aí eles correndo para cima e para baixo, a gente vendo que estava, eu não, mas ele, meu esposo, sim, percebendo que estava acontecendo algo de errado. Eu tenho os vídeos de muito sangue, eu dei um princípio de hemorragia, e aí foi um parto realmente muito delicado, do meu esposo sair da sala com a minha filha no colo e eu continuar no bloco cirúrgico, e dela mesmo com a barriga, mesmo com a cesárea, a barriga aberta, ela ter que nascer de fórceps, né? Que antigamente usava muito no parto normal, né? Sim. Aquela colher, vamos falar assim. Então, a endometriose lacrou tudo. Ele não tinha acesso à minha filha.
de barriga aberta, o parto demorou mais de 30 minutos, muito sangue, então foi algo muito desesperador. E meu esposo receber a filha no colo e não saber o que estava acontecendo, eles não falaram, só falou, sai daqui, já saiu tirando ele mesmo. E meu parto a cirurgia continuou até eles fazerem toda a limpeza, conseguir parar o sangramento. Então, esse dia foi, para mim, é uma nova vida mesmo. E aí veio com um renascimento meu, nascimento da minha filha. E logo em seguida você vê que Deus encaminha tudo certinho. Claro. Logo em seguida veio outro, Theo. Defina essa conversa com uma palavra. Amor. Defina a sua vida com uma palavra. Família. Theo. Minha paixão. Isabela. Meu tudo. Kézia Duarte. Ai, me pegou. Ai, eu sou coração. O que te faz chorar? Não me faz chorar? Ver o sofrimento do outro. O que te deixa triste? Ver pessoas que... a desigualdade. O que te faz feliz? Minha família. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer e de conversar não só sobre o seu trabalho, que é muito louvável, porque como você mesmo sabe, e eu reitero, você realiza sonhos, né, de pessoas que têm um sonho de ter o tão sonhado visto americano, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de eternizar e conhecer a história da Kézia Duarte como filha, mãe, esposa e, claro, profissional, além de tudo, mulher. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Gustavo. Lembrando aqui, gente, eu vou estar com uma promoção esse mês. Olha aí, ó. Isso aí, não perca a chance. Comemoração de 9 anos de assessoria, até 50% de desconto. Então, se você tem o sonho de ter o seu tão sonhado visto aprovado, pode me chamar. A minha empresa chama Máxima Vistos. Então, eu vou estar aqui à disposição para ajudar você a realizar o seu sonho. Olha aí, eu não perca tempo. Obrigado mais uma vez, Kézia. Tamo junto. O Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje, com essa história edificante e emocionante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais!